Muito bem, eu já assisti a Zootopia 2, a continuação do mega sucesso da Disney de 2016, que agora volta a esse universo fantástico 9 anos depois e que estreia amanhã nos cinemas do Brasil. E nesse vídeo de hoje, em formato meio vlog, sem muita edição, sem nada muito rebuscado, uma coisa mais despojada, eu vou comentar aqui com vocês o que eu achei de Zootopia 2. Antes, em primeiro lugar, eu gosto do primeiro Zootopia. Eu gosto bastante. Eu acho que ele é um filme que conseguiu pegar uma ideia central que parecia muito manjada. Quantas animações a gente já não viu com animais que falam, é o que mais tem por aí. E ele conseguia pegar essa ideia central, esse conceito aparentemente batidaço, e botava ele pra jogo de uma maneira bem inusitada, bem inspirada. Ele criava uma trama de investigação à la Buddy Cop Movie, né, aqueles filmes de duplas de policiais, com dois personagens centrais, a coelha Judy Hopps e a raposa macho Nick Wilde. Eu sempre penso em falar Nick Frost, mas não, Nick Wilde, que eram dois personagens muito carismáticos, com uma relação entre eles dois que funcionava muito na base daquela dinâmica de amizade improvável, com os extremos se atraindo. Eles não sentiam a necessidade de criar uma aproximação romântica entre os dois, o que seria uma coisa nada a ver com as personalidades deles dois. E eram dois personagens bem cativantes, e o filme em questão ainda trazia todo um subtexto sobre a luta contra os preconceitos, com as diferentes espécies de bichos e presas / predadores, aprendendo a quebrar as barreiras impostas pela sociedade, no caso da Judy Hopps, o sexismo, mas o filme também tocava em questões como racismo, como a homofobia e etc. E também, no fim das contas, a viver em harmonia entre eles todos ali, independentemente das diferenças entre eles. E ele conseguia colocar ali esse subtexto de uma maneira que não chamava atenção para si, de uma maneira ostensiva, mas sim complementava o filme como um todo. Dito isso, Zootopia 2, essa continuação, é um bom filme, é um filme legal, é um filme divertido, mas eu acho que ele repete demais a fórmula bem-sucedida do primeiro filme, sem trazer nada de muito novo. É um passatempo divertido, é um filme que passa rapidinho, ele é divertido e tal, mas eu não acho que ele vá muito além disso. Bom, mas antes de entrar e mergulhar mais a fundo em Zootopia 2, é claro, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. E pessoal, eu tô aqui com duas metas pro canal até o fim do ano. Uma mais factível, mais possível de chegar, e a outra eu já acho que tá começando a perigar de não rolar, mas eu quero manter mesmo assim. A factível é a meta de 500 mil views no canal como um todo, totalizando todos os vídeos até o fim do ano. Agora a gente tá com 480 mil, se eu não me engano. Vamos tentar arranjar aí mais 20 mil até o fim do ano. Aquela que é mais difícil é a meta dos 13 mil inscritos. A gente tá agora com quase 12.300. Faltam mais ou menos 700 inscritos, então é um pouco difícil, mas vamos tentar. Enfim, se você não está inscrito no canal, se inscreva e mande para os seus amigos para eles se inscreverem também. Vamos lá, Zootopia 2. O filme é dirigido pelo Jared Bush e pelo Byron Howard. Byron Howard, que também foi co-diretor do primeiro filme lá atrás, e ele volta a acompanhar a Judy e o Nick numa aventura arriscada, em que os métodos deles são mais improvisados e mais explosivos ainda, às vezes dando certo, às vezes dando tão errado que o chefe deles lá na delegacia rebaixa eles a partir de um certo momento. Dessa vez, nessa continuação, dentro desse contexto, os dois personagens vão ser mandados em uma investigação a respeito de uma cobra que chega na cidade, que está em busca de um diário, que a princípio a gente não sabe do que se trata, mas para poderem investigar as intenções dessa cobra, a Judy e o Nick vão ser obrigados a ir para outros cantos do planeta de Zootopia, dessa vez para regiões habitadas pelos répteis, que a gente não conheceu lá no primeiro filme, e que dessa vez são a grande novidade dessa continuação aqui. E essa é a parte boa de Zootopia 2. O filme expande o universo de Zootopia, apresentado no primeiro, de modo a criar algumas representações que eu acho bem divertidinhas e que rendem bons momentos. Toda a comunidade dos répteis que eles apresentam ali, ela tem uns traços de imaginação aqui e ali que rendem bons momentos. O melhor de todos pra mim é a morsa, que serve meio que de guia dos personagens pelos rios ali, que tem uma personalidade ao mesmo tempo bem despojada, mas ao mesmo tempo preocupada com o bem-estar dos seus clientes. E além disso, o filme continua usando os personagens como alegorias para certos grupos sociais que são estigmatizados no mundo real. Então os répteis, as cobras em particular, são retratadas pelo filme de uma maneira que, pelos jeitos deles, pelos trejeitos, pelos modos das cobras, acabam remetendo a um quê
da comunidade de imigrantes da população judaica. Então, mais uma vez, Zootopia está usando os personagens ali de uma maneira a refletir problemáticas do mundo real para poder discutir e compor as discussões temáticas que sempre foram essenciais em Zootopia desde o primeiro filme. O problema, no entanto, é que, se em termos de escala, Zootopia 2 consegue expandir bem o universo apresentado no primeiro, em termos de discussões e de temas, eu acho que ele continua o tempo todo debaixo da asa do primeiro filme. Ele continua usando os animais como referentes para grupos minoritários da vida real, mas eu sinto que ele não consegue iluminar novos pontos de discussão. Ele continua discutindo exatamente os mesmos tópicos do primeiro filme, sem iluminar uma nuance nova, um contraponto novo sobre o problema que ele está discutindo, uma nova forma de discriminação a partir dos novos personagens que ele introduz. Ele continua discutindo da mesma maneira as mesmas coisas do primeiro, só que dessa vez com um novo grupo de animais para poder vender novos bonecos, o que é uma pena. Por um outro lado, é um filme bastante movimentado. Ele é um filme bem enérgico, tem bastante dinamismo. As cenas de ação do filme são muito boas porque elas ressaltam esse pique frenético da dupla de personagens principais. A primeira cena do filme já é uma grande sequência de ação que já dita como que o cotidiano da Judy e do Nick é uma loucura. E as cenas de ação, embora muito movimentadas, são muito boas, porque elas não se perdem no meio do caos que está acontecendo ali. Você sempre entende o que está rolando, mesmo que as cenas sejam bastante frenéticas. E a trilha sonora do Michael Giacchino também continua embalando bem esse pique do filme e das cenas de ação e dos personagens no geral. Mas o grande barato do Zootopia 2 mesmo continua sendo a interação entre a Judy Hopps e o Nick Wilde. O espírito intrépido, obstinado, mas ainda assim bem institucional, digamos assim, da Judy Hopps e bem comportado dela, do jeito dela de ver as coisas, continua entrando em conflito com o jeitão meio malandro de quem sempre se dá bem através dos métodos mais informais e mais escusos do Nick Wilde. E além disso, eu acho que a relação deles dois é bem construída no filme de uma maneira bastante sincera. As idas e vindas deles, as brigas que eles têm, os afastamentos e depois as reconciliações se dão de uma maneira que, quando tem um evento que afasta os dois no meio do filme, sem spoiler, é claro, é um momento que eu senti emocionalmente o impacto desse afastamento para os dois personagens, a mágoa de um versus o arrependimento e o constrangimento do outro. Eu acho que funciona bem. Dito isso, eu acho que é uma pena que, mesmo assim, a resolução da dinâmica deles dois no filme, lá no final, de novo sem spoiler, seja muito cafona. Eu acho que o filme chega a uma resolução que é artificial, é esquemática, eu acho que me pareceu muito expositiva. Os personagens verbalizam os sentimentos fofinhos deles de uma maneira que já estava óbvio, não precisava dizer da boca para fora os sentimentos deles, e uma vez que eles dizem, isso torna a cena, de um modo geral, meio piegas demais, meio... enfim, eu não gostei muito. Já o senso de humor do filme, eu acho que é bem inconstante. Tem várias piadas que funcionam, que são divertidas, a partir dessa especificidade dos personagens, mas também tem várias outras piadas no filme que ou ficam no primeiro rascunho de ideia que eles têm, tipo, tem várias piadas que poderiam se aproveitar melhor das características específicas dos personagens, mas que acabam ficando no básico das ideias, no primeiro rascunho de ideia, como eu falei, e acabam não sendo piadas tão criativas assim, e acabam não sendo tão engraçadas. Ou elas são muito básicas, ou elas são piadas recicladas do primeiro filme. Por exemplo, a preguiça, que lá no primeiro filme roubou a cena em uma única cena. Aqui nesse filme ela volta e as piadas com ela, de novo, são mais ou menos parecidas. Embora eles arranjem uma função legal pra ela na história que me pareceu divertida por ser inusitada. Mas apesar disso, eu acho que o humor do filme é bem irregular. Eu não gosto muito das referências a outros filmes que o filme faz, eu acho que a maior parte delas é bem artificial, bem forçada. Tem uma referência com O Silêncio dos Inocentes que eu acho bem inspirada, porque ela se aproveita do título do filme em inglês, Silence of the Lambs, que em tradução literal seria O Silêncio das Ovelhas, então eles criam uma situação ali que é bem divertida com isso. Mas de resto, as piadas soam bem enfiadas à força, são só citações, ele apenas menciona outros filmes, mas não pensa coisas divertidas e espontâneas a partir dessas associações. E quando chega uma referência ao Iluminado, eu particularmente dei uma revirada de olho, tipo, oh meu Deus, tá bom, vamos lá, uma referência a Iluminado, mais uma referência. Enfim, achei
sem imaginação. E, de um modo geral, eu acho que Zootopia 2 é isso. Ele é um filme divertidinho, simpático, ele passa rapidinho, ele tem momentos de tensão até, que me deixaram surpresos. Eu realmente fiquei tenso com o que ia acontecer, o destino de alguns personagens. Mas, de um modo geral, eu também acho que é um filme meio esquecível, derivativo, que eu duvido que vai continuar na minha memória daqui a uma semana. É um filme legalzinho, mas só. Bom, é isso que eu achei de Zootopia 2. Agora eu quero saber de você, o que você achou do filme. Diz aqui embaixo nos comentários, curte esse vídeo se você gostou, compartilha para os seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. E é isso. Um grande abraço e até a próxima.